gente, aqui é o Everton, está entrando no ar. Dicas terapêuticas. Dica terapêutica dessa quarta-feira, falando de astrologia, falando de previsão versus orientação. Né? Não podia ser diferente, eu aqui com a minha camisa tricolor, camisa do Flusão, campeão da Libertadores, e vou conectar o Fluminense a esse papo de hoje. Vocês vão ver, vão entender, tá? Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas, como o nosso Milenar Tarô, canalzinho esse que você vai dar aquela moral pra gente, se inscrevendo lá, porque isso é muito importante, contribui muito para nós estarmos aqui trazendo esse conhecimento todo holístico, maravilhoso, que você ama. Então, né, se inscreve, que é muito importante pra gente, contribui muito. E se você curtiu o vídeo, dá o seu like também, compartilha ele para outras pessoas poderem curtir também. Vamos lá, minha gente. Falando de tarologia, vocês sabem que eu estou com um curso no ar aí, um curso de formação em tarologia, um curso maravilhoso, gente. Vamos abordar os temas centrais. Você pode sair do zero com esse curso e se tornar um profissional de tarologia. Independente de se tornar um profissional ou não, o tarô ele é fundamental para responder a questões da nossa vida. Esse é o nosso tema, a questão da previsão versus a orientação. Eu falo, tem muitas coisas que eu falo aqui, de vez em quando eu estou falando, né? Falando de tarô, tem uma coisa que eu falo que quando eu comecei a jogar cartas, eu tinha 16 anos de idade. Hoje eu tenho 56, 40 anos atrás. Quando eu comecei a jogar cartas, eu só queria saber se Fluminense vai ganhar o jogo. Fluminense vai ganhar o jogo? Ou, né, posso chegar na mini Natal? Essas são as grandes questões do Everton, 16, 17 anos de idade. Era aquilo que mais me interessava. Então, tinha questões muito objetivas. E eu não tinha noção nenhuma nem da vida e nem do que era trabalhar com o tarô. À medida que eu fui... Primeiro, perdia o medo de errar. Eu comecei a acertar muito. E depois, já como profissional terapeuta, né, já comecei a colocar o tarô dentro, né, de uma capa terapêutica, por assim dizer, entender a dimensão terapêutica daquela ferramenta, dessas ferramentas aqui maravilhosas, né? E aí teve um momento que eu perdi a vaidade de prever. Entendi que as cartas são instrumentos maravilhosos que dão pistas para orientar os indivíduos em relação às questões, todas as questões da nossa vida. Nessa percepção aí, o tarô é uma ferramenta de aconselhamento, de orientação. É como fosse uma terapia breve, que a pessoa vai lá, está com questões ou quer ter um panorama geral, e o tarô, aquela ferramenta ali, vai trazer, né, algumas pistas para indicar caminhos, direções e tomadas de decisão em relação a qualquer coisa que o indivíduo traga. Pode ser questão afetiva, pode ser questão de saúde, questão de vida, questão existencial. Tudo isso, para o tarólogo, para o terapeuta que trabalha com essa ferramenta de uma perspectiva terapêutica, né? Tudo isso é sintoma, né? E as causas desse sintoma, o tarô vai ajudar a gente a descobrir, a entender. Terapeuticamente, a gente pode entender a causa das nossas questões sempre são relacionadas à nossa biografia, ao pai e à mãe, ou à ancestralidade. Tudo isso aí pode compor a compreensão do tarólogo para fazer a sua orientação. Mas na hora H, a cartinha, ela traz a pista pra gente. E eu não tô com essa camisa do Flusão à toa. Ao longo, né, do meu processo, eu sempre joguei cartas para saber ali resultado de jogo. Né? À medida que eu fui evoluindo, né, amadurecendo, né, isso foi ficando um pouquinho delicado. Depois eu comecei a entender, né, isso. Porque, na verdade, veja bem, eu já fiz uma vez, em 2005, se não me engano, eu editava um jornal chamado Jornal Mercúrio, e eu fiz umas orientações, umas previsões para o Campeonato Brasileiro de 2005, se não me engano, tá? E uma coisa assim que me surpreendeu muito, eu acertei, por exemplo, que o Atlético Mineiro iria cair naquele ano.
que nunca tinha caído, né? Então foi uma grande bola dentro. Então, na maioria das previsões que eu fiz ali, a maioria deu certo. Mas o tarô não se presta para isso. Não é essa a função do tarô. O tarô não está aí para prever. Essa questão da previsão, ela na verdade, que contribuição que traz? Que contribuição que traz de fazer um vídeo aqui dizendo, ó, tirei aqui, ó, tá vendo? Vai dar Fluminense em cima do Boca. Qual é a contribuição que isso traz? Isso só contribui para minha própria vaidade. Ó, como o Everton é fera, olha como é Everton. E nem é o Everton, seria o tarô, né? Mas mesmo assim, as pessoas ficam vaidosas quando acertam as suas previsões, entendeu? E o tarô não se presta para isso. Eu fico pensando, imagina eu, desencarnado, lá no astral, orientando um jovem tarólogo, e o jovem tarólogo é Mengão. Mengão vai ganhar hoje? Eu vou jogar um raio em cima da cabeça dele. Vou falar porcaria nenhuma de futebol, tá maluco, cara? Você tem que orientar os indivíduos. Aquela mulher quer saber se ela vai fazer a cirurgia ou se não faz a cirurgia. Aquele cara quer saber se ele vai para São Paulo, para Salvador, se ele fica no Rio de Janeiro, qual é o melhor caminho para ele, sabe? A pessoa quer saber o que ela pode fazer para se relacionar melhor com a mãe dela, como ela salva o casamento. São essas as questões que as pessoas têm, e é para isso que a gente está aqui. Então a gente está aqui, né, o profissional de tarologia, o tarólogo profissional, ele está aqui para contribuir com essa orientação, né? Aí veja bem, né, isso é muito valioso. Isso é muito, muito, muito valioso. Você dá uma orientação. Você fala, não vai para Salvador, não. Permanece no Rio mais um tempo, daqui a pouco vai aparecer uma outra direção para você. Não vende agora, não, esse imóvel, segura a onda, vende ali na frente. E essa orientação faz sentido e se torna ali um ganho para um cliente, isso é muito valioso, vale muito. Como eu falei, é claro que eu, que aprendi a jogar cartas para saber se eu chegava na menina tal, para saber se o Fluminense ia ganhar jogo, eu joguei carta para mulher, joguei carta para ver mulher, joguei carta para ver futebol pra caramba, né? E eles, os professores espirituais, tiveram muita paciência comigo, entendeu? Eu vi na Libertadores de 2008 que a gente ia passar pelo São Paulo, né? Veio 10 de Copa, já carta da felicidade. Eu tinha uma televisão precária na época, não estava vendo o tempo do jogo direito. Então, quando o Washington fez aquele gol lá, eu fui a 5 jogos naquela Libertadores de 2008, né? Não fui naquele jogo contra o São Paulo, não consegui comprar ingresso e tudo, não fui no jogo. E aí, de repente, quando o Washington faz o gol, eu comemorei, eu estava certo que o Washington ia fazer aquele gol ali. Eu estava certo que o Fluminense ia fazer aquele gol ali, né? Que ia ganhar, ia passar pelo São Paulo, né? Porque acho que eu tinha visto nas cartas, mas eu não sabia que era o último lance do jogo. Logo que ele fez o gol, acabou o jogo, eu tomei um susto. Falei, pô, porque eu tinha tirado uma carta. Se eu tivesse que Maracanã, eu tava tendo um ataque cardíaco. Mas o tarô não se presta a isso. Isso aí é só vaidade. Isso é uma coisa do ego. A mesma coisa também em relação a relacionamentos a mulheres. Teve um momento assim, o tarô, eu perguntava para a carta, posso chegar na menina tal? Aí a carta, não. Aí, pô, mas ela tá me dando muito mole, muito gata, vou chegar assim. Aí eu chegava, aí dava problema. Aí depois eu pedi help aqui pra espiritualidade. Pô, te falei, cara. Aí eu falei, quer saber? Não vou perguntar mais de mulher, não, né? Porque quando eu pergunto de mulher aqui no tarô, e o tarô fala, cara, não vai e eu vou, depois eu não tenho apoio. Agora, se eu não pergunto nada, chego junto e peço apoio, eu recebo apoio. Então, opa, esse tema aí eu vou passar, não vou trazer mais esse tema. A mesma coisa do futebol. O futebol é um pouquinho diferente. O futebol, por mais relevância que tenha nas nossas vidas, né? Por mais relevância que tenha nas nossas vidas, o futebol é algo muito menor. Você fazer uma previsão que o Brasil vai ganhar a Copa, não sei o quê, isso aí contribui com o quê? Contribui para quê? Eu estou ajudando alguém em termos de uma decisão de saúde? Eu estou ajudando alguém em termos de uma decisão financeira, uma decisão emocional? Eu estou orientando a pessoa? Não. Isso aí é só para dizer, o Everton é fera. Pô, olha como ele é fera, ele acertou aquilo ali. Todos os oráculos, os seus responsáveis, todos os pais de santo, mães de santo, cartomantes, todos que ficam nessa atuação de previsão,
vão errar, porque isso só alimenta ego e vaidade. Isso aqui não é ferramenta de ego, é ferramenta de alma. Todos vão errar. Vou lembrar só um caso para você, Jair de Ogum. Jair de Ogum era um pai de santo no Rio de Janeiro, que na época da Copa de 82, fez várias previsões para a Copa. Ele previu, por exemplo, que o primeiro grito de gol do Brasil sairia de Sócrates. E Sócrates e Éder faria o gol. O Brasil venceu a Rússia na estreia da Copa de 82 com o gol de Sócrates e de Éder. Pô, olha o que o cara acertou muito. Depois, ele não conseguiu prever, ele foi acertando muita coisa, ele não conseguiu prever o jogo contra a Nova Zelândia, né? E depois ele falou que o Brasil passaria pela Itália. O Brasil não passou pela Itália. Então, porque assim, essa ferramenta, o tarô, os oráculos de modo geral, os oráculos nos conectam, nos colocam em conexão com os professores espirituais. Aí tu acha que para um professor espiritual tem alguma relevância se vai dar Fluminense ou Boca? Se vai dar Brasil ou Argentina na Copa do Mundo? Não tem relevância nenhuma. Isso não tem. Esse é o circo. Pão e circo, isso é só o circo. Para a espiritualidade, o que tem relevância são as questões da nossa vida. Você está desenvolvendo a sua espiritualidade? Você está entendendo o que a sua existência representa? Qual é a importância de você estar vivo aqui? Você sabe qual é o seu propósito de vida? São essas as questões, essas as grandes questões que o tarô, como uma ferramenta, está aqui, né, para ajudar, para orientar os indivíduos. Na última semana passada, a dica da semana passada, como era a primeira dica de novembro, o que eu fiz? Como eu faço sempre, conselhos do tarô. Que antigamente eu fazia semanalmente, passei a incluir na dica fazer um conselho, né, mensal. Aí eu começo conselhos com o quê? Com uma cartinha para os signos. Vou tirando uma cartinha para o signo, uma orientação genérica. E depois eu tenho um bando de baralho aqui. Deixa eu tirar essa representação da cabala. Aqui tem um bando de baralho. Tem muitos baralhos aqui comigo. Aquele que me dá na telha ali, na hora H. Depois de fazer a orientação para os signos, o que eu faço? Eu pego um baralho, faço uma orientação com uma carta, né? Uma orientação genérica com uma carta para o nosso mês de novembro. Aí eu peguei o baralho da Dona Sete. Aí é uma entidade maravilhosa, né? Pelo amor de Deus. Baralho da Dona Sete. Esse baralhinho aqui da Eliane Artman, muito bom. Parabéns, Eliane. Parabéns pelo seu belo trabalho, tá? Um trabalhinho muito bom, embaralhei, tá? Tirei uma cartinha, aí veio essa cartinha aqui, alegrias e comemorações. Eu já sabia que era um recado. Porque a minha espiritualidade, assim, que a minha relação com meus professores espirituais, falam, não tira cartas para ver jogo, Everton, pelo amor de Deus. Eu tento burlar. Por exemplo, eu vou no jogo, né? Aí eu pergunto, posso ir no jogo, né? Posso ir no jogo, tipo assim, eu não faço nenhum movimento sem me orientar. Um jogo é um movimento público, vou levar meu filho ali. Vai que vai ter uma confusão lá. Eu não vou de bobeira, não. Tiro uma cartinha, posso ir no jogo. Pela carta que sai, muitas vezes eu já sei se vai dar Fluminense ou não vai dar. Mas eu nem perguntei. Só perguntei se eu posso ir no jogo. Né? Ah, tá burlando. Tô burlando, mas tô pedindo orientação diferente. Não é aquilo. Não tô atrás do resultado. Se sai uma carta ali e não vai no jogo, eu não vou no jogo. Já saiu, teve um jogo aí do Fluminense que saiu, ó. Temos questões, você pode ir, mas tem questões. Eu falei, fui tentar entender quais eram as questões. Era para eu pegar um caminho diferente. E teve arrastão aonde eu pegaria o meu caminho normal. Então me deu uma orientada para eu não lidar com aquilo ali. Me ajudou pra caramba. Né? Isso é válido, entendeu? Mas quando eu tirei essa carta no conselho, você pode ver o conselho da semana passada, eu até falo assim, captei vossa mensagem. Captei alegrias e comemorações. Vamos ser campeão da Libertadores, vamos ser campeões da Libertadores. Já estava entendendo, mas a minha espiritualidade em relação a isso, você estava me falando um tempão. Cara, observa as coisas. Aí eu fui no jogo com o Internacional, observando as coisas. Jogo contra o Olímpia antes, jogo contra o Internacional. Fomos nessa final aí, observando as coisas. Estava na cara que é da Fluminense, estava na cara, por vários motivos. Né? Mas a orientação veio indiretamente, sem eu pedir. É claro que as cartas são preditivas, mas o trabalho do profissional é desconstruir essa predição e filtrar como uma orientação que vai dar caminhos para os outros, caminho para os indivíduos, caminho para as questões que as pessoas trazem. Essa é a função do tarólogo profissional,
Essa é a função do tarólogo, do cartomante que trabalha com essa ferramenta maravilhosa para orientar os indivíduos. O tarô, né, é uma ferramenta terapêutica, é uma ferramenta de orientação. A tarologia, a consulta de tarô é como se fosse uma terapia breve. Você vai ali para entender o seu momento, entender as suas questões existenciais e entender as direções da vida, as questões que você tem. O tarô vai trazer pistas. Eu vou falar uma coisinha, ó, só uma coisinha aqui para vocês, viu, gente? Quando começou a pandemia, eu tinha visto um vídeo do Drauzio Varela falando assim, calma, vamos esperar, calma, calma, eu estava calmo. E aí o que aconteceu? Sexta-feira, 13 de março de 2020, não teve aula no Rio de Janeiro mais. O então governador Witzel cancelou as aulas. Eu atendi sexta-feira, atendi sábado 14, e aí no dia 15 de março de 2020 eu fui tirar as cartas para ver essa história da pandemia, para saber o que ia fazer com meus clientes. E aí o que as cartas me falaram? Me falaram que essa pandemia ia demorar, que era para eu entregar o meu consultório próspero, morando no Leme, consultório Copacabana, pertinho da minha casa, maravilhoso, tudo certo. Me falou para eu entregar aquilo ali. E eu entreguei, com dor no coração, entreguei. E falou, ó, daqui a 3 meses, então eu estava em março, abril, maio, junho, dali a 3 meses eu tirar a carta de novo, porque eu ia sair do Rio de Janeiro. Aí no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, dia de Exu, eu tirei pedi uma nova orientação. Eu tava doido, vamos passar Quaresma, vamos para um lugar de praia. Tava morando no Leme ali, perto da praia, queria praia. A orientação me veio para ir para Serra. Então eu vim para Petrópolis. 2 semanas depois eu estava alugando uma casa em Petrópolis e mudei em julho de 2020. Vim para Petrópolis. Tudo isso orientação do tarô. Então, independente você aprender a lidar com essa ferramenta, independente de você se tornar um profissional, isso é uma ferramenta que traz orientação para a tua vida. Como eu te falei, eu vou fazer um movimento, eu vou a um jogo de futebol, que é uma coisa, né, pública, muita coisa pode acontecer, eu tiro uma cartinha ali. E como eu te falei, nesse ano, minhas cartas me orientaram a ir para um lugar diferente, não no meu lugar habitual, e teve um arrastão naquele lugar habitual, que é o meu caminho habitual. Então eu fui poupado a partir dessas ferramentas. Então é isso, essas cartas os oráculos são ferramentas poderosas para orientação dos indivíduos. E elas funcionam dentro de uma dimensão terapêutica, sim. E é isso que eu estou ensinando para vocês no meu curso, que está no ar aí, tá? E que eu aguardo vocês, aqueles que, né, se sentirem chamados, eu aguardo vocês para a gente trocar mais essa bolinha. E é isso aí, minha gente. Muito obrigado. Semaninha que vem tem uma nova dica. Esse foi o papo dessa semana. Deixa eu beijar a camisa aqui do meu Flusão, né? Campeão da Libertadores de 2023. Muito obrigado. Ó. Beijo.